boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. A Pro vai gravar um videozinho para ajudar vocês a compreenderem melhor, a realizarem atividades de compreensão prevista para essa semana no CALP, tá? Então, nessa semana no CALP, nós temos lá na turma 41, a gente tem que realizar a leitura do texto 6, que é sobre bilhetes, tá? Então, tem vários tipos de bilhetinhos nesses textinhos que vocês vão ler na leitura 6. Agora me digam uma coisa, vocês sabem para que serve um bilhete? O bilhete, ele é um gênero textual muito usado. Ultimamente agora com WhatsApp, com telefone, com as tecnologias, ele tem sido usado menos, mas ele foi muito usado. Então, o bilhete é um texto que ele é escrito para dar algum tipo de recado, de informação, de uma forma nem sempre formal, tá? Ele pode ser feito de uma forma informal. Ele tem uma estrutura bem simples, ele não é um texto longo, ele é um texto curto, com uma mensagem direta, objetiva, tá? Serve para dar aqueles recadinhos pequenininhos para as pessoas, correto? Então, o bilhete, ele é usado como uma forma de comunicação. Quando eu quero conversar com alguém, quando eu quero expressar algo para alguém, eu posso usar o bilhete como uma forma de comunicação. Então, o bilhete ele é muito parecido com uma carta. Só que uma carta é um texto maior, tem mais elementos, a gente desenvolve mais a ideia. No bilhete, não. O bilhete tem que ser rapidinho, curtinho, certo? Então, quais são essas são as características do bilhete que a Pro falou. Então, retomando. Bilhete, texto curto, mensagem direta, comunica algo para alguma pessoa ou para algumas pessoas. O bilhete ele tem que ter uma estrutura, não é porque ele é um texto curto que a gente não precisa planejar e pensar na estrutura que o bilhete tem quando a gente vai fazer a escrita dele, tá? Então, o bilhete ele tem que ter um destinatário, que é a pessoa que vai receber esse bilhete, uma saudação, mais ou menos como uma carta, um bom dia, boa tarde, como vai, uma mensagem, que é aquilo que quer se comunicar, né, o assunto principal do bilhete, uma despedida, para mostrar que o assunto foi encerrado, que o recado foi dado, que o bilhete está concluído, terminado, e a assinatura, que é a pessoa, o nome da pessoa que escreveu o bilhete, o autor do bilhete, tá? Quando a gente escreve uma carta, quando a gente escreve um texto, geralmente a gente usa o nosso nome completo, né? Ou o nome da pessoa completo. Um bilhete tem uma linguagem formal, então às vezes eu posso usar um apelido, eu posso me referir, por exemplo, eu, tu, nós, porque ele tem uma linguagem mais direta, mais clara, ele não está fazendo uma comunicação para muitas pessoas. Tu escreve bilhete especificamente para aquela pessoa que vai receber. Então, por isso que ele pode ter uma linguagem mais direta. E data. Nem sempre o bilhete precisa ter data. Mas, às vezes, o bilhete é escrito e a pessoa só vai ver esse bilhete daqui a alguns dias, não vai ver naquele mesmo instante. Então, alguns bilhetes têm data, mas não necessariamente tem que ter. Depende do tempo que esse bilhete for levar para ser recebido. Certo? Então, o bilhete tem que ter 5 itens, tá? Basicamente, destinatário, saudação, mensagem, despedida, assinatura. É regra isso? Não, não é regra. Mas se eu quero ter um bilhete escrito de uma forma boa, que as pessoas vão conseguir compreender, de uma forma ideal, eu tenho que seguir esses 5 passos para fazer a escrita de um bilhete. Correto? Então, só para a gente retomar a parte do bilhete, da explicação sobre o bilhete. Em resumo, então o bilhete ele tem que ter um objetivo claro, definido,
geralmente um assunto só, tá? Uma estrutura bem básica, bem simples. Quanto mais curto, mais simples for o bilhete, mais melhor ele cumpre o seu objetivo. Então, em resumo, o bilhete deve ter remetente, saudação, a mensagem, a despedida e a assinatura. Uma forma bem simples para escrever, certo? Então, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o gênero textual do bilhete, eu vou fazer para vocês algumas perguntas que tem no cálculo lá na ficha de leitura, na página 23, para vocês conseguirem compreender melhor as perguntas e responderem de uma forma melhor, tá bom? Então, lá na página 23, a primeira pergunta da compreensão diz o seguinte: por que é possível saber que esses textos são bilhetes? Que características, o que tem nesses textos, daquelas que eu estou falando nesse vídeo, certo? E que permitem que eu considere esses textos como um bilhete, tá? Para que e quando as pessoas utilizam bilhete? Aí vocês vão lembrar lá do que a Pro falou no início do texto, no início do vídeo, ou vão ler os textinhos aqui. Para que serve um bilhete, né? Será que é para quando a pessoa fica sem telefone, quando a pessoa não tem telefone, né? Para dar um recado rápido, para não esquecer de algo. Então pensem aí para que pode servir um bilhete. No bilhete 1, quem é o destinatário e quem é o remetente? Lembrando, destinatário é a pessoa que vai receber o bilhete. Remetente é a pessoa que está escrevendo o bilhete. Então, destinatário é quem vai receber e remetente é quem escreveu, é o autor, tá? Pergunta 5. Nem todos os bilhetes acima usam linguagem informal. Quais são os bilhetes informais? Então, vocês vão ver, ele tem 8 bilhetes. Vocês vão ver quais que tem apelido, quais que tem gíria, quais que tem uma forma de escrever que quer dizer que a pessoa tem mais intimidade uma com a outra, tá? Essa linguagem mais direta que a gente pode ter com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos amiguinhos, não é a mesma linguagem que a gente vai ter quando a gente não conhece uma pessoa, quando a gente está na escola, de repente com um professor, né? Então isso é a diferença. A linguagem informal é que eu posso usar dia a dia, no meu dia a dia, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu tenho intimidade. A linguagem informal não, é aquela que eu uso quando eu não tenho intimidade com as pessoas. Então vocês vão ver quais daqueles bilhetinhos ali tem linguagem informal. 6. Quais são os bilhetes formais? Por que eles usam essa linguagem? Por que será que tem... Quais são os bilhetes que tem ali que são escritos de uma forma mais respeitosa, né? Uma forma mais impessoal, quer dizer que eu não tenho tanta intimidade com a pessoa. Quais são esses bilhetes e por que será eles foram escritos dessa forma? Vocês vão fazer o exercício de compreensão, né? Entender o que está no texto, o que está para além do texto, não o que está escrito ali, mas imaginar as situações que envolveram a criação desse texto, desses bilhetes. 7. Que características tem o texto do bilhete 8? Em que ele é diferente dos outros? Então, o último bilhete, o bilhete 8, ele tem uma característica diferente dos outros. Ele usa palavras diferentes dos outros, né? Então, vocês vão ver, vão tentar descobrir e identificar o que tem nesse texto que torna ele diferente dos outros, tá? E a última pergunta, que é a 8, é a seguinte: alguns bilhetes nem colocam o nome das pessoas, só letras ou palavras como eu. Em que situações isso acontece sem dar confusão? Quando é que eu posso escrever um bilhete e eu não preciso dizer o nome das pessoas que vão receber esse bilhete ou das pessoas que estão sendo citadas nesse bilhete, né? Por que às vezes eu não preciso dizer o nome dessa pessoa? Porque requer que as pessoas tenham intimidade, conhecimento das pessoas. Se eu escrever um bilhete, tá?
Para cada um dos alunos, vocês vão saber especificamente a quem estou me referindo se eu não colocar o nome de vocês? Não, porque aí eu tenho muitas opções. Agora, um lugar pequeno, uma família pequena, uma empresa pequena que tem poucas pessoas, será que eu preciso nomear essas pessoas? Será que se eu colocar no bilhete o patrão, será que na empresa vai ter mais de um patrão? Para ficar em dúvida em qual dos dois, ou o chefe? Então, tem que pensar essas possibilidades. Por que que em alguns bilhetes eu não preciso colocar o nome? E por que que em outras eu preciso? Por que será que em alguns bilhetes eu posso assinar como eu, e em outros eu tenho que pôr o meu nome para identificar quem escreveu, tá? Pensem nessas situações aí na hora de responder, certo? Beijinhos!